Olá, estás a ouvir o Humor à Primeira Vista, o podcast sobre humor do jornal Expresso. Eu sou o Gustavo Carvalho. O episódio que vais ouvir foi gravado ao vivo no dia 18 de junho, no evento da ESCS FM. Como convidado recebi o Miguel Luz. E o que é que faz um jovem que cresceu no YouTube e que atualmente se dedica mais à música num podcast sobre comédia? É ouvir para ficar a conhecer a relação do Miguel com a comédia, com o processo artístico e, claro, ficámos a saber algumas das próximas novidades quanto aos projetos do Miguel. Segue-nos em humoraprimeira-vista.podcast no Instagram. O episódio 48 começa já a seguir à bela voz do Tiago Filipe. Humor à primeira vista. Obrigado por teres aceitado o convite e tenho que dizer para os ouvintes que hoje estamos a gravar ao vivo aqui na ESCS, onde este podcast começou e do qual ainda faz parte da rádio da ESCS FM. Façam só um bocadinho de barulho só para não parecer que estamos a falar sobre pá, ainda se sente bastante. Sim senhor, não estava à espera. Já não estou habituado a isto. Já é estranho. Já estou tipo aí. Mas eu queria começar, há bocadinho em off estava aqui a dizer que o Miguel podia ser um convidado meio inesperado. Quando eu estava a falar com algumas pessoas amigas, estava a dizer, o Miguel, vou gravar um episódio com ele. E o pessoal está a dizer, mas num podcast de comédia, tipo, o que é que o Miguel vai fazer stand-up? Vai fazer stand-up ou assim, tipo. Um bom ponto de partida para começarmos hoje é a 7 de novembro de 2014. Isto é uma data muito específica, não te assustes. Não sei o que é Não isso. te assustes. Eu sei que não sabes, por isso é que vai ser engraçado. Mas tens uma ideia o que é que estavas a fazer mais 2014, acho que estava no 10º ano. Entraste em 2016 para a Talvez. faculdade, acho que não foi? Eu acho que sabes melhor do que eu. Pá, não é só porque é o meu ano. Ok. Só porque é o meu ano. Estiveste a fazer o trabalho de casa. Pá, eu acho que em 2014, não sei se foi quando eu fiz o curso. Yeah, é isso que vais dizer? Yeah. Não, mais do que dizer, tenho aqui uma foto. Tens uma foto. Pá, vocês não vão conseguir ver. Tu és tipo aquele gajo que é o Nerd War, sabes? Que Quem? Aquele gajo que vai a artistas musicais e mostra-lhes cenas que eles não estão nada à espera. Que Por acaso não façam. conheço a pessoa. Pá, é tipo jornalista, mas mega crazy, Ok. bem fixe. Pá, consegues só descrever um bocadinho quem é que está aí, tipo, o que é que foi isso? Isto foi quando eu achei Quem tá que ia ser humorista, porque pronto, eu comecei com o humor e isso tudo e depois decidi fazer um curso de escrita criativa com o Rui Sinal de Cortes em 2014. Pronto, e foi lá que conheci várias pessoas, tipo daqui que vocês conhecem talvez Pedro Teixeira da Mota, Guilherme Duarte, Ricardo Cardoso, jovem conservador de direita. Eu pusei uma legenda de lado. Boa. Então vou dizer todos bem da rápido. Ana Luísa Costa, Bruno Henriques, Pedro Teixeira da Mota, Ricardo Cardoso, António Acevedo Coutinho, Guilherme Duarte, Miguel Luz, Catari, Anarchix. Eu descobri, entretanto, está aqui esta rapariga. Que ela é namorada do Legendary Tiger Man? Não, é baterista. Ok. Portanto, 2 músicos no fundo aí. Não sabia, nesta altura foi a primeira vez que fazes stand-up, depois do curso do Sinal? Pá, havia um dia por semana que eu ia lá e tínhamos uma sessão durante aí umas 4 horas em que ele nos ensinava sobre escrita humorística e assim. E depois no final do curso fizemos um stand-up com base no que aprendemos. E como é que correu a cena do stand-up? Como é que sentiste depois? Correu, pá, eu por acaso até acho que correu bem, está no YouTube em privado. Eu posso disponibilizar o link assim muito secreto para verem se quiserem. Mas é uma coisa que eu me senti muito nervoso a fazer. Tipo, durante. A cena de ir para palco. Antes estava nervoso. Mas por exemplo, eu com concertos, mais tarde experimentei dar um concerto e é tipo, para mim é muito mais satisfatório porque estou nervoso antes e quando entro estou mega bem. Claro. Ou seja, os nervos é quase a preparação, uma cena importante vai acontecer e depois. Mas ou seja, no caso da música não sentes isso aí? Na música sinto essa libertação. Okay. No stand-up senti, também só fiz uma vez, mas senti nervos. Não chegaste a fazer depois mais vezes? Tinha a impressão que tinha visto, depois foste atuar mais talvez vezes. Pequenas coisinhas, mas nada muito Nessa relevante. cena do que estavas a dizer do vídeo foi quando foste atuar, não é? Sim. Cantar uma paródia tu a palco. Sabes que foi no vídeo. Mas no vídeo também, que é um evento do YouTube, tipo, também fiz. Em 2015. Exato, acho eu. Também fiz stand-up num Exatamente. Ou seja, fizeste as 2 cenas no mesmo e tipo, numa a fazer stand-up não te sentias tão bem. E foi mais ou menos a partir daí, pelo menos já referiste, que foi a partir daí que percebeste que se calhar a música era mais a cena. Exatamente. Porque eu no stand-up, quando fiz lá no Sinal de Cortes, eu acho que correu bem, tipo, houve risos e isso tudo, mas senti-me nervoso até ao final. Só quando acabou é que eu fiquei tipo, ok. E num concerto, quando começa, eu fico tipo, ok. Mas achas que isso é pela cena de
em termos de... Feito poucas vezes? Não só isso, mas em termos de música, as pessoas que já conhecem tipo, o que é que vais fazer, se calhar estás mais confortável com isso. Ali com o texto há um bocado maior risco, não é? Talvez, já não sei. Mas sinto que me é mais natural a cena de cena performance de concerto música. do que estar tipo com o microfone a falar. Mas vais tendo tipo convites Ao vivo. para às vezes voltar a fazer stand-up assim? Não muito, mais para palestras e assim. É? Mas eu acho que é de experimentar outra vez. no Outra futuro. vez? Yeah. Porque tipo, imagina, o meu podcast sou eu Free talk? free Uhum. talk, e eu também tenho sentido de humor e meto muitas vezes. Exato. Tipo, eu não digo que é de comédia, porque como eu não me quero Sim. também considerar humorista, mas tem comédia. Ou pelo menos a comédia que eu acho Certo. que tem piada. E portanto imagino-me a experimentar mais no futuro. outra Mas vez. achaste, tipo, em termos de capacidades, ou seja, fizeste uma, duas vezes, Uhum. mas sentiste que tinhas capacidade para fazer aquilo mais vezes? Sim, Era mesmo sim, só uma questão de Acho que sim, Medo, porque vá. não. Imagina. receio, não é? Um bocado isso. Sim, mas eu não decidi não fazer mais por ter receio que não corresse bem assim. Era mesmo só porque a sensação não Uhum. foi uma coisa que me chamasse Não, muito. não tipo, foi uma decisão pensada, foi algo que aconteceu Sim, naturalmente, tipo, yeah. afastaste disso. Exato, porque depois também descobri a música e fiquei tipo, não, isto é muito mais, Ok. não sei, tipo, produzir as músicas em estúdio e depois tocar, e tem um feedback com o público muito diferente, que eu Claro. gosto mais, tipo, tem uma interatividade diferente. Quando tu passas para a música mais a sério, Uhum, faz o Crocodilo uhum. e Yeah. faz o Crocodilo e aquilo ainda tu próprio dizes que é uma mistura ali entre o hip hop e o humor num vídeo que fazes na. Deixa-me cá só para ser exato. Tens O mesmo. copo de leite é um vídeo que metes no YouTube. Tu dizes uma certa altura que aquilo Yeah. era mais ou menos um álbum de hip hop meio a gozar, Humorístico. meio a sério. Yeah. E acaba por essa transição, tipo, ser ali ainda a misturar aquilo que tinhas feito antes e a passar agora Uhum. para o que estás a fazer agora. Yeah. Se sentiste que era mais fácil libertar-te e por isso é que agora estás meio a afastar-te mais disso. Yeah. Eu acho que. Isso é a grande pergunta. Eu acho que quando eu comecei a fazer música, mudei o nome para Mike Light. Yeah. Agora já estou em Miguel Luz outra vez e vou manter. Mas eu acho que foi. Porquê já agora? Porque imagino-me com 50 anos a continuar a fazer música, tipo Pedro Brunhosa type beat, e depois e pensar, sou Mike Light, devia ser o meu nome, Miguel Luz. Ainda por cima é um nome tipo pouco comum, portanto Sim. funciona. Portanto decidi que faz mais sentido. Eu só te percebi isso depois, mas eu sinto que foi um bocado para fugir inconscientemente à imagem que estava associada ao Miguel Luz de YouTube, estás a ver? Ok. Então foi um bocado a minha forma de, já nem sou isso, agora sou isto. E Sim. tomei um Até porque tinhas feito uma pausa até lançares o Crocodilo em vídeos. Era Exato. tipo um bocado de sair dessa Sim, cena do YouTube. Yeah. Ok, isso também tem que ver com, se calhar, tipo, naquela altura do YouTube já não estavas a identificar com o caminho que aquilo estava, ou Sim. se calhar os youtubers que estavam a aparecer, se calhar, que já eram reconhecidos como youtuber, Sim. tal como tu eras associado, não te identificavas? Eu acho que, imagina, eu fazia aqueles vídeos de sketches e não sei o quê, Certo. que é mais input. E depois comecei a fazer o Segundas à Luz, que foi tipo um bocado um pré-janela aberta, que eram uns vídeos em que eu falava durante... Era tipo um podcast, mas editado, Certo. basicamente, com imagem. Depois comecei também a lidar com ansiedade e cenas assim, e isso fez-me, por estar muito cansado, imagina, um bocado, não digo que foi burnout, mas foi um bocado um esgotamentozinho. Uhum. E isso fez-me pôr em perspectiva, tipo, o que é que eu ando a fazer, o que é que eu quero fazer, será que eu quero mesmo fazer vídeos de comédia, será que eu quero o humor? Ok. E depois vi muita ligação emocional na música e senti que fazia sentido para mim apostar nisso. E depois comecei a aprender a produzir isso tudo e foi por aí. Essa aprendizagem de produzir foi mesmo autodidata, tipo vídeos do YouTube, começaste Nem foi do tanto zero. vídeos de YouTube, foi como Então. editar. Aprendi a editar um bocado, às vezes ia ao YouTube ver uma Certo. cena ou outra, mas os programas até são intuitivos e era arrastar para lá coisas, carregar em botões, ver o que é que acontecia. Eu já tinha tido aulas de guitarra em puto, depois saí e agora voltei. Uhum. E também estou agora em aulas de voz, que está a ser uma cena De voz. interessante. Mas só Cantar tive mesmo. duas. Também estavas em piano ou não? Imagina, as aulas que eu tenho de guitarra é teoria, é mistura. guitarra Ok. e às vezes é piano. Dá Mas para aplicar. há ali só para percebermos melhor essa transição, que acho que acaba por ser um período interessante, estás ali um bocado na dúvida para perceber o que é que se calhar queres apostar mais naquela altura. Tu ali, a seguir ainda ao vídeo, tu ainda dizes mais ou menos no início de 2016 que ainda querias ser humorista. Isso houve ali, portanto, muita dúvida antes do Crocodilo de se era tipo música a sério, humor a sério. Sim, porque Então. eu na altura achei que se calhar essa era a minha linha, era música com humor, portanto de certa forma também ia... E porquê é que achas que já não é? Porque senti que, imagina, mesmo já no final da produção do Crocodilo, eu senti que estava a ser um bocado um filtro
em vez de me estar a ajudar a criar, estava a ser tipo, eu quero se calhar dizer uma coisa a sério, Ok. ou seja, quero dizer uma coisa diretamente a algo que estou a sentir e não posso pretender ter piada, estás a ver? E aí eu senti que o humor estava a ser um entrave, então... Isso vai em linha com uma cena que por acaso ouvi-te dizer e acho que era fixe, falámos aqui um bocadinho sobre isso, que era exatamente isso que estás a dizer, que se calhar outras formas de arte, como a música, conseguem ir mais diretamente às emoções. Acho que é tipo essa expressão que usas. Porquê é que achas que no humor isso não é possível? Não sei, eu acho que muitas vezes no humor andas à volta, estás a ver? E meio que, sei lá, muitos humoristas são, sei lá, não vejo tanta vulnerabilidade de certa forma. Ok. Alguns sim, Sim. claro, mas há muitos que se calhar vão à volta das emoções e mais olhar para fora e apontar e assim. Ok. E pronto, mas eu não acho que isso esteja mal, mas a mim interessa-me mais a parte de dentro e tentar mostrar isso de uma forma vulnerável, mas num projeto Ou fixe. seja, achas que não conseguiste encontrar se calhar Para mim, uma cena no humor com que identificasse esse ponto, é isso? Uhum. Mas, por exemplo, tens sei que é uma influência para ti, o Childish Gambino, Donald Glover, que ele também faz. fez, yeah. Também fez stand-up, tem um solo na Netflix. Acho que por acaso não está disponível cá em Portugal, mas tipo. Não está. Não está, chama-se Weirdo, mas podem procurar, tipo, também há vídeos dele no YouTube. Yeah. E ele tem bastante jeito nisso. Ele Depois ainda começou, tem. ele começou exato. a escrever para Sketches. 30 Rock, qualquer Sim, coisa. exatamente. YouTube, ele começou com o YouTube também. YouTube, depois 30 Rock, ator em Community, Yeah. e depois aí alguns entra a música também, Exato. com Childish Gambino. E agora tem a Atlanta, que também tem humor, mas é um humor diferente. Exato, exatamente. E há aí muita relação, ultimamente até, que tens o caso de Atlanta, que também, tipo, lá está como estás a dizer, o humor hip hop, e tens o Dave, do Lil Dicky, que é o caso mais claro, se calhar, de humor e hip hop, não é? E rap. Sim. Tipo, Sim, também foi uma inspiração para mim. Também foi uma cena para ti. Ou seja, tendo em conta estes exemplos, acho que se calhar só na altura não estavas a percepcionar, porque eu acho que eles conseguem, tipo, Sim. contra-argumentando contra a tua cena, Sim. eu acho que eles conseguem ir às emoções usando o humor. Sim, acho que sim. Mas na altura senti que me fazia sentido. Imagina, eu tentei fazer isso com o Crocodilo, de certa forma. Tipo, alguém vai às emoções com o humor e é um mix interessante. Mas, por exemplo, a Atlanta já é um estilo de humor que eu acho bem fixe. Imagino-me a fazer alguma coisa assim, mas eu simplesmente não me imagino tanto na cena do humorista, tipo stand-up, estás a ver? Isso ser o meu foco. Mas imagino-me, por exemplo, a escrever um filme que tem comédia ou que tem. Ou uma série também? Ou uma série, por exemplo, sim. Mas não aquela cena que se imagina de alguém num palco com certo, stand-up, aquela cena pura. Mas nós até falámos, tipo, eu perguntei-te se tinha visto alguma cena de comédia que tinha marcado ultimamente. E tu disseste que viste o último Sol, espetáculo do Bo Burnham na Netflix, o Inside, mas não tinha marcado. Imagina, eu curti, achei bué inovador. Ele também mistura com música e faz isso muito bem. E tem uma cena fixe contigo que é vídeo YouTube. Pois, também foi do YouTube. Porque ele começou o YouTube é puto também. Foi tipo das primeiras estrelas assim do É verdade. O gajo é bem bom. Imagina, quando eu disse não marcou, é mais tipo, sei lá, curti, mas não foi aquele curtir de uma cena do Childish Gambino que me deixa tipo, que me inspira mesmo de certa forma. Porque também é uma linha bem diferente. Agora lembrei-me que vi também um stand-up do Dave Chappelle, curti bué. Tipo, lembras qual é que era o espetáculo? Foi do Netflix, não sei como é que se chamava. Ele tem lá 4, portanto, um bocado. Não sei, mas vejam todos. Vai ver um que é bem difícil. Se calhar são todos bons. São todos bons, são. E vi também o Humanity do Ricky Gervais e esse tipo estava. Eu gostei. Mas viste recentemente isso? Então? Isso vi recentemente. Já são acho que é de 2018, se não estou em erro. Mas está na Netflix também. Mas está na Netflix, podem ir ver e tipo. Mas Ricky Gervais é dos meus favoritos também. Mas, por exemplo, acho que no caso do Chappelle até é o mais claro, que ele tem momentos em palco. Eu acho que isto é uma discussão tipo, em termos de humor, cada vez mais acontece, que é as pessoas que estão a misturar cada vez mais géneros. Não sei se sabes uma cena que é o Nanette, que é um espetáculo de uma humorista australiana, que ela, basicamente aquilo houve pessoas que disseram que aquilo era uma TED Talk, porque ela tinha momentos em que se revoltava mesmo com... Estava mais em modo palestra do que a dizer piadas. Sim, mas propositadamente, estás a perceber? Sim. Ou seja, a intenção artística dela ali era fazer isso. E tens o caso do Chappelle, que ele tem momentos em que está tipo, só a parar, tipo, vamos supor, a criar tensão para depois, quando mandar uma piada, ser mais forte. Cada vez mais, tipo, essa mistura anda a acontecer no mundo da comédia. Vês-te a ir no futuro, se calhar um bocado por esse caminho, tipo, como tu também fazes tantas cenas, misturar as coisas. Já pensei em fazer isso, já pensei tipo que seria interessante fazer algum tipo de
de espetáculo com um conceito que misture todas as cenas que eu faço. Yeah. Mas ainda não tive a ideia para isso, para isso acontecer. Mas andas a pensar nisso tipo recentemente ou é uma cena É uma ideia que está só, tipo, sei lá, há uns meses que às vezes lembro-me disso, mas não estou... Acho que isso vai acontecer no futuro. Um pormenor interessante que isto vai assim muito nicho, mas tipo a H2N com quem estás a trabalhar agora tem já historial tipo de trabalhos em comédia, não é? Tipo, sim, pode ser uma cena forte, tipo espetáculo. Sim. E eu imagino, a cena é que eu estive a pensar com eles, tipo, como é que eu poderia fundir a vibe de espetáculo com uma vibe mais de estar em cima de um palco a falar. Certo. Tenho de perceber como é que seria possível fazer essa transição, porque para mim pode ser... Porque imagina, quando eu estou num concerto, eu estou... às vezes parece que nem estou ali porque estou mesmo ali... Êxtase. Quase êxtase. E a cena de estar a falar é muito mais down to earth. Então estou-me a imaginar tipo... e depois tipo... E tipo, não sei como é que isso pode acontecer. Mas a acho mistura de tempos e linguagens, não é? Acaba por ser transições. As transições, sei. Mas acho que pode ser possível. Não queria estar a insistir nesta cena, mas acho que a coisa do Bo Burnham, tipo, ele faz isso bem, de misturar tanto momentos de estar a falar de pressão. Mas também tem edição e assim, estás a ver? Com a edição isso aí é mais fácil. Agora, tipo, num palco, estás a ver? Não sei como é que isso pode. Como é que se conjuga isso, não é? A não ser que, tipo, imagina, se a parte da música também fosse mais com humor e assim. Seria mais fácil talvez fosse mais fácil uma transição. Mas curioso, tipo, surge uma pergunta que é se te vês a voltar a fazer um projeto tipo de música do estilo do Crocodilo outra vez. Não me imagino muito, não. Mas talvez quando tiver 50 anos é tipo, fazer um álbum que o conceito é tipo, não sei o quê. Talvez, mas agora não me estou a imaginar para aí. Agora, claramente, o objetivo de música é até lançaste há pouco tempo a meditação. Exato. E vamos ter mais singles disso só para falar um bocadinho também de música. Já estás... vou lançar agora uma cena a meio do verão, ainda relacionada com a meditação, e depois sai um novo single tipo em setembro, por volta disso. E tem depois constantemente. Eu vou lançar mais por singles o projeto. E vai ter também tipo, visualmente, estávamos a falar um bocado que tu fazes bastantes coisas, neste caso também realizaste com ajuda, não é? Também com o João Fragoso. João Fragoso, exatamente. Acho que tu conseguiste criar quase uma forma de, já com 23 não é? Consegues guiar-te por várias áreas artísticas e se conseguires, por exemplo, dando o exemplo outra vez do Bo Burnham, que fez aquilo basicamente sozinho, acho que conseguias fazer aquilo, ou seja, és independente tipo, para trabalhar, mas de certa forma isso depois também te torna um bocado se calhar recluso da cena de não ter ideias de fora ou não delegar, por exemplo. Isso é uma dualidade que imagino que seja difícil lidar. Isso é bem contraproducente, tipo, pensar, vou fazer tudo sozinho, tipo, porque eu tenho tendência para fazer cenas sozinho porque tenho um bocado de necessidade de controle que as coisas fiquem como eu imaginei, estás a ver? Então é tipo, se for eu editar sei que vai ficar mais ou menos como eu imaginei. Claro. Mas delegar é bem importante e eu quero cada vez mais trabalhar com outras pessoas e também na música e no processo musical, tipo, para ter ideias e para o processo ser mais divertido. E acho que nas artes em geral é sempre muito bom ter outros inputs e assim. Tenho pensado bem nisso, por acaso. Tentar ir mais para fazer coisas com outras pessoas. Ou seja, ter eu a direção criativa, mas tipo, olha, este gajo vai realizar, eu não me vou meter muito nisso, ou estás a ver, tipo, dou a ideia e depois... E para ter essa direção criativa parece-me que é importante também estás a par de mais ou menos de todas as competências que estão envolvidas, né? E é um bocado de criar... Como é que, tipo, isso foi uma cena que aconteceu naturalmente, de foste ganhando competências por acaso em todas as áreas, ou foi algo que também pensaste um bocado, eu quero conseguir trabalhar em todas as partes de lançar um álbum, ou por exemplo, ou outro projeto, ou um podcast, ou o que seja, ou foi algo que aconteceu mais naturalmente? Eu acho que foi natural, mas foi também porque é tipo, quero fazer, vou aprender como é que se faz. Tipo, sei lá, queria fazer. Eu quando fiz o Crocodilo pensei, eu vou fazer com beats. Até pensei em falar com o Nasty Factor dos Grove Nation para ele fazer os beats. Só que depois pensei, não, era mais fixe eu aprender a produzir e ia ser uma cena muito mais pessoal e diferente. Então foi aí que aprendi meio que produção musical. Depois, sei lá, tive em Belas Artes na faculdade e experimentei coisas em fotografias, experimentei coisas em meios mais digitais, experimentei muitas coisas na faculdade também. Ou seja, acho que foi um bocado. Oportunidades foram aparecendo e eu tipo, olha, bora experimentar. Tipo, agora eu não quero ser fotógrafo, mas ter feito projetos em fotografia que tenho no meu site e isso tudo dá-me uma visão diferente sobre os enquadramentos e isso tudo. Ou, por exemplo,
a questão da realização, eu desde puto que realizo os meus vídeos, eram coisas muito simples, mas era eu que imaginava, ok, agora corta para aqui, agora vai para aqui. Mas depois quando fazes a curta, por exemplo, dá vantagens nisso. Exatamente, ou um videoclipe, eu já sei, tipo, falar com o realizador sobre que planos é que eu quero, ou editar, por exemplo, eu curto bem editar e sei editar, mas talvez fosse mais produtivo, tipo, se eu estivesse com outra pessoa que está a editar e depois, numa ligação em que a pessoa faz, depois mostra-me, agora tipo, mandar mais para aqui ou pôr isto aqui, acho que pode ser mais uma conversa no fundo para perceber. Exatamente, acho que se pode chegar a resultados. Estava-me aqui a lembrar, quando tu tiveste Covid e lançaste lançaste a música do Positivo. Lancei essa música. Que se formos a ver, tipo, aquilo ainda tem ali algumas cenas tipo tem de humor. Eu lancei isso porque estava aborrecido em casa e foi tipo, vou fazer isto, acho que pode ser interessante, pode ser engraçado. Mas não é um single do meu álbum, foi só. Sim. Eu até tirei do Spotify agora e deixei só no YouTube. Para não estar tipo misturado com. Certo. Para não induzir em erro, estás a ver? Ok. Mas isso aí, tudo bem que é uma cena do momento, mas pensando aqui nisto que estávamos a falar de criar, tiveste mesmo que fazer aquilo sozinho. Não houve isso fiz tudo sozinho. Tudo, tipo, o instrumental não é meu. O instrumental até saquei da net, tipo, nem. Até pensei em fazer um remake daquilo, porque eu estava a ouvir esse beat, foi a gozar, estava no WhatsApp, a mandar uma cena no WhatsApp aos meus amigos e mandei um voice tipo de Covid, né? Tipo, porque estava. O refrão, então. Exato. E depois eu digo, vou fazer isto. Tinha estado tipo 15 dias em casa e então fiz isso. Tipo, gravei mesmo com a minha câmera, o videoclipe e edição. Foi edição, tudo aquilo, tipo, tudo pensado em termos de tipo. E a cena da marca também, que aproveitaste na altura. Aproveitei para fazer a promoção, Exatamente, ou seja, isso, tipo, em termos de direção criativa, acabaste por ser. Tipo, sim. E aí não tiveste que delegar, não é? Aí não tive. Mandei um amigo meu para ele misturar, que é o Mike Ramírez. Na parte de quando estás a trabalhar em conjunto, delegar, também é mais fácil comunicares tipo, a tua visão para a cena por estares a par de todas as partes. É tipo uma cena, eu ouvi-te falar nisto no podcast do Geirinhas, que ele estava a dizer que viu tipo 3 segundos de um filme do Woody Allen e percebeu que era dele. Sim. E assim, tipo, se nós formos pensar, ok, tipo, se calhar também conseguimos, ou do Tarantino, por exemplo, se calhar vemos um bocado e percebemos que é ele, mas depois pensamos, tipo, não, estão 100 pessoas a trabalhar naquele projeto, tipo, como é que conseguimos por 3 segundos? Claro. Mas lá está, eles é que estão de certa forma a dizer, ok, olha, vais fazer isto assim, não sei o quê. Acho que é por aí que se vê a assinatura deles. E eles também já fizeram tantas coisas que acabam por definir isso. Tipo, eu não sinto que tenha muito isso ainda. Tipo, na música começo já a reconhecer alguns padrões de melodias de voz e isso tudo. Tipo, não, faço estas mesmo. Mas lá está, isso também é ao longo do tempo. Mas a tua pergunta é sobre como é que será que... Sim, é a cena de... Parece-me a mim que por teres a cena das competências todas, teres ido ganhando, depois a delegar seja mais fácil comunicar aquilo que queres. Completamente. Não é? Vou responder só com um sim. Não, tudo bem. A pergunta também é... Acho que sim. Queria-te perguntar, estamos a falar de... estamos a dar bem name dropping, tipo, em termos de influências. Primeiro, tipo, na altura em que achavas que querias ser humorista, tipo, quem é que consumias mais na cena do humor? E tipo, atualmente comparando com o ponto em que estás agora, tipo, mais geral, se calhar. Não sei. Eu via cenas do Louis C.K., via cenas do Ricky Gervais... Ricardo Pereira, Nogueira, isso tudo, claro. Agora, muito mais artistas, mais na música, musical. Tipo, sei lá, Childish Gambino, Tyler, the Creator, Jaden Smith, Arctic Monkeys. Eu ouço bué da coisa. Variados. Mas em termos de humor, atualmente não tens assim uma pessoa... Pois, não tenho, não vejo, não consumo muito. Vi essa cena do Ricky Gervais e curti bué, mas não consumo muito humor. Atualmente, ok. E consumir, isso é uma palavra. Não consumo muito humor. À refeição. Estavas a falar do Ricardo Araújo Pereira e tu, não só sei que ainda não ouviste um episódio, mas eu faço sempre uma pergunta em todos os episódios, que é como é que conheceste o Ricardo Araújo Pereira? Sério? Porque há sempre histórias fixas. Ele foi o primeiro episódio. Ele foi o primeiro, sim. Portanto, ele não foi, mas como tipo, é que eu conheci o Ricardo Araújo Pereira? É a grande pergunta, Porque então, a história, pelo que eu percebi, é boa. Portanto. Lembro-me, estava em casa, recebi um mail a dizer, tipo, da produção dele, dizer, olá Miguel, curtimos convidar-te. Só uma coisa, na altura eu estava a fazer o Melhor que Falecer, na TV. Tu sabes, estás a par de tudo. Ricardo Araújo Pereira. O gajo estava a fazer o Melhor que Falecer, que isso é mesmo nome de programa de Ricardo Araújo Pereira, Melhor que Falecer. E então depois...
eu recebi um e-mail a convidar-me para representar num sketch dele, em que o plot era, eu era um professor de cotas, estás a ver? Um professor Eu estive a ver o sketch ontem. Exato, são adultos. Onde é que está? Tá, Na RTP? não, TVI Players. Exato, Uma cena. sim, Depois tenho que pôr Nónio e dava Pá, a trabalho. difícil, yeah. Mas era isso, tipo, eu estava a dar uma aula Certo. a adultos, como é que se era jovem. No fundo, é um conceito bem Ricardo Araújo Pereira também. Certo. Pronto, eu conheci-o lá e estava lá uma equipa de pessoas, bué de adultos figurantes, tipo, já alguns idosos, e eu, ok, tipo, bué pessoas a ver. Por acaso foi pressão. E depois, pronto, eu já tinha treinado o texto, era uma coisa bem simples, filmámos e depois ficámos a falar. Tipo, eu e E na altura, 10º ano, pai? Não? Pai, tenho a impressão que foi em 2014. Acho que foi nono. Ainda? Nem sei. Não sei nada, mas foi para aí. O que é que falaste com ele? O que é que lhe perguntaste? Olha, por acaso ficámos a falar para aí 40 minutos. Eu não me lembro muito bem de tudo o que falámos, mas lembro-me de falarmos tipo, de estratégias, de marcas, de humor. Pá, não sei, mas lembro-me que senti que ele era muito atencioso, muito bué bacana, bué tranquilo. E atento, porque se calhar não esperávamos tipo uma pessoa fosse buscar um puto do nono ano, não é? Não, ele está muito a par do que se passa e vai buscar muitas pessoas. Isso é bem fixe. Pá, e o gajo é mega inteligente. E entretanto, diz. Eu vi uma cena dele, não sei como é que se chama, mas era um podcast também da Bumana Fofinha? Não. Era outro. Acho que tinha a ver com Humor à primeira vista. Não, estou bem. Pronto, era um podcast em que ele fala. Eu acho que tinha a ver com um jornal também, não tenho certeza. Não estou a ver. Mas e gostei muito de ouvi-la falar muito sobre tudo, sobre cancel culture, sobre desinformação, sobre YouTube, Ricardo Araújo Pereira Podcast, e vai aparecer, é preto e branco. Já sei, é o Perfect. Exatamente. Sobre livros, não é? Yeah. Eles falam sobre livros. Yeah. Exatamente. A cena de conviver com o Ricardo Araújo Pereira, obviamente, já disseste que era uma influência. Isso foi no teu nono ano. Entretanto, tipo, nunca voltaram a falar, eventualmente, para fazer uma cena, não sei. Pá, convidei-o para a janela aberta, mas ele não respondeu. Mas eu percebo também. Sim. Mas um dia lá de ir. Não sei se já nos encontramos, mas não muito. Não muito. E há uma cena giro também com o Ricardo Araújo Pereira, que é ele em 2018 faz uma lista de comediantes a terem atenção. Bem, tu deixa-me todos. Que destacava a Bumana Fofinha e depois nomeava 40 comediantes, assim, uma cena. A dizer, tipo, pessoas para quem ele se imaginava a escrever um dia, exatamente. E tu apareces na lista, tipo, mas passado, se formos a ver, tipo, 2 anos não, tipo, foi em 2014, portanto, 4 anos depois de teres feito a cena. E teres feito stand-up, que se calhar tipo, provavelmente era o que te ligava mais à comédia. Tipo, como é que foi a tua cena, tipo, a ver aquilo em 2016? Não, achei fixe, achei que foi primeiro bacana ele lembrar-se. Mas lá está, tipo, não tiro a hipótese do caminho, tipo, pode acontecer, e acho que era bem fixe. Porque ele também tem muito essa cena, não é? De querer escrever, estar ou seja, não ser a cara, não é? E escrever para outras pessoas. Acho que se calhar mais no futuro, tipo, é uma cena que ele equaciona fazer. Até agora abriu, tipo, mais a equipa de guionistas que estão com eles. Agora, tipo, estão para aí 8 pessoas a escrever. E de certeza que ele tem muito mais prazer no processo, tipo, com pessoas assim. Tipo, do que se fosse só ele a fazer, voltando àquela... Certo. Acho que o mundo pede muito não, mas dá um bocado de pressão de tens de ser tu a fazer sozinho, sem os outros, não sei o quê. Senão... E acho que isso é mentira, e acho que com os outros é tudo muito mais rápido e muito mais divertido. Mas é preciso abdicar um bocado do lado de ego, de querer ter a cena de fui eu que fiz isto tudo, estás a ver? Sim, há um bocado aí, isso é por acaso um ponto que eu ia puxar a seguir, que é a cena da pose do artista, um bocado. Sabes, acho que o artista tem que parecer, se calhar, uma... não sei se é propositado, se é marketing, se é o quê, mas para o público parecer que ele está, se calhar, num pedestal de, tipo, não conseguimos eventualmente escalar. Tipo, é uma pessoa que até há um bocado aquela cena de, tipo, uma pessoa que escreveu sei lá, o Fernando Pessoa dizem que escreveu não sei quantos poemas todos de seguida e depois vai saber e não, é tipo, tens rascunhos deles, tipo, está tudo riscado, estás a perceber? E há um bocado essa pose que se calhar tem que se manter muitas vezes do artista, tipo, tu, enquanto
pessoa que cresceu na internet desde pá, aí 10 anos, acho eu, não é? Foi mais ou menos quando 2008. começaste. Como é que foste lidando com Em essas... 2008 eu entrei mesmo tipo Entraste num mesmo. router, estás a ver? Ficaste pesado na internet. Depois agora sim. E tu até tens a cena no Crocodilo da epidemia que é tipo, fala bastante disso, da cena da internet e estamos cada vez mais... Sim, imagina, tem bué pontos positivos, tipo, estamos aqui por causa da internet, mas temos de ser inteligentes a usá-la, senão ela é que nos usa a nós. Não queria dizer isto, mas é verdade. Giro porque callback ao Burnham tem uma música muito fixe também sobre a internet. É o Welcome to the Internet que ele... não sei qual é. Não Mas estou que a é? ver Mas qual é é deste... Deste. Ok, estão a ouvir, mas agora não estou. Yeah. Porque tipo é sexting. Sexting. Sabes? Sim. E depois os emojis na cara, está Sim, incrível. sim. Está muito forte. E surpreende bem como é que ele consegue fazer aquilo tipo só num quarto. Pá, mas visto que ele passou mal. Sim. O gajo, eu não sei se o processo foi. Não deve foi ter de sido todo. duro, yeah. Não foi de tudo. E aquelas partes, até foi o Geirinhas que levantou essa questão num texto para o Sapo que estava a ler. Há lá uma parte durante o sol em que ele faz anos. Ele faz 30 anos e ele grava os momentos de 23h59 para passar para a meia-noite quando está exatamente a fazer 30 anos. Que para ele depois acaba por ser um momento se calhar depressivo estar a fazer os 30 anos, não é? Sozinho. Achas que aquilo, isso é uma boa questão, achas que aquilo foi um take? Tipo, é mesmo o real? Eu acho Ou que é tipo 50 takes? Eu acho que é o real. Achas que é o real, não é? Eu acho que ele não era Eu, por capaz acaso, de também pôr um fake. Eu também acho que não. Não sei. Tipo, conhecendo a cena dele, também acho que aquilo é mesmo real. E outros momentos, tipo, dele, quando começa a chorar. Eu acho que aquilo ele estava mesmo a chorar. Também acho. E se calhar houve mais cenas que ele nem pôs, não sei. Sim, é pá, de certeza. Enquanto espectador de comédia, já te perguntei quem é que consomes, mas enquanto espectador de comédia era um bocado sobre aquela cena das sensações. Se sentes que, enquanto espectador, não enquanto pessoa que fazia humor, que também não consegui, que o humor também não te consegue levar tanto às emoções como a música. Não, consegue, tipo, mas imagina, leva-me a emoções diferentes, né? Leva, tipo, eu está a ficar a rir e não, mas eu aí estou mesmo a querer dizer, tipo, às mesmas emoções que a música se leva. Ok. Depende, por exemplo, Atlanta tem comédia, mas também tem drama e por isso também me puxa para, sei lá, a música também tem muito drama e assim, não é? Eu acho que é capaz, completamente. Mas a cena é, eu não me imagino a ir por aí pessoalmente, mas enquanto espectador, mas depende das cenas também. Tens alguma pessoa que tipo, já falaste do Donald Glover, mas tipo, tens alguma pessoa que achas que tipo, não é humorista, mas tipo, na música tu vês, esta pessoa também me consegue fazer rir com as músicas. Tipo, que não é necessariamente humorista. Quer dizer, mas tipo o Lil Dicky. Sim, e tipo mistura um bocado. Mas tipo, por exemplo, tu Sim, falaste do Tyler, tipo, eu sinto que o Tyler é uma pessoa bem engraçada. Por exemplo. Ou mesmo o Alex Turner tem tipo, sim, mas claro que é sempre assim, diferente. Tipo, a maneira como tu te rires de uma cena do Lil Dicky é diferente com a maneira como tu te rires de uma cena do Alex Turner, mas tipo, a cena do Alex Turner nem é bem rir, é tipo, olha este gajo, para dizer isto assim. Sim. E tipo nas letras, tipo, também acho que consegues apanhar cenas que. É o meu songwriter favorito. A mim também, por acaso. A mim também. E quero conseguir escrever tipo, no estilo dele, porque ele metaforiza tudo sim. de uma forma às vezes tipo, que é tão random que pode nem fazer sentido, mas fica visualmente interessante e imagina as coisas e gosto do Alex Turner. Tu vais-te colocando tipo perspectivando, pensando assim numa banda como os Arctic Monkeys ou num artista como o Tyler, tipo, quando pensas naquilo que queres fazer ainda na música, olhas também para aquilo que eles fizeram, meio para perceber o que eles fizeram este álbum, depois mudaram um bocado de estilo, depois apostaram nisto. Claro. Vais claro olhando. Sim. Mais para quem? Para esses? Childish Gambino. Recentemente tenho prestado bem atenção ao Jaden Smith porque ele teve ali mudanças conceptuais nos discos que eu achei bem interessantes, tipo em que tem um alter ego da sua personalidade que é um disco. O Childish Gambino também já fez isso, o Tyler também já fez isso. E imagino muito a ser esse tipo de artista que agora faz um álbum, sei lá, de rock e depois vai fazer um álbum mais
Sim. Sério? Yeah. A música que vai ser em setembro vai ser de rock. E eu estou com problemas porque eu não sei se este álbum vai ser demasiado estranho. Tipo, por ter cenas demasiado diferentes. Mas vai ser o que sei. Rock mesmo, então fixe. Pá, não Rock tava- Arctic não Monkeys, tava a primeiro esperar. álbum. A sério? Whatever people say I am, that's what I'm not. Exatamente. Yeah. Muito fixe. Quer dizer, pelo menos eu apontei para aí. Já me disseram, quem ouviu já me disse, se lembra-me Ornato e assim. Mas eu por acaso Ornatos também é fixe. eu nunca explorei muito Ornatos, mas Não, é muito fixe tem também. cenas fixe. Estava-me a lembrar de um que ainda não mencionámos, Kanye. Kanye não é muita estou tua a cena. par quase nada. É. Mas por acaso também é uma pessoa que tipo, não intencionalmente me faz rir. E isso acontece também com os filmes. Uma cena engraçada que é, por exemplo, há uns tempos vi aquele filme com o Sacha Baron Cohen, que é o que faz de Borat. O ator que faz de Borat. Ele tem um filme, como é que se chama? Que eu tive nomeado para os Oscars, do Aaron Sorkin. Não sei. Acho que sou capaz de não ter visto. Alguém ajuda? Não, ajuda o público, zero. Chicago 7, exatamente. Não. E aquilo, imagina, a personagem dele ou seja, a personagem que ele encarna é um gajo que é meio engraçado, meio humorista, mas por aquilo ser de drama e depois ter ali uma pancada de humor, faz-me rir mais muitas vezes que comédias. Sim. Porque não estás à espera, a cena do inesperado. Exato. Também te acontece isso. isso. São os meus favoritos. São São, dramas que depois também têm sentido de humor. Tipo, o Tarantino, por exemplo, é bem engraçado sim. e não é propriamente o filme do humor. Tipo, é a vida, não é? Yeah. A vida tem drama e tem piadas. Mas, por exemplo, uma série que eu gostei muito, que agora me lembrei, de comédia-drama também, que acho que é mesmo o meu estilo favorito, é... Fleabag? Não. É? Exatamente. Estava a pensar tipo nessa Phoebe, mesmo. Phoebe... Phoebe Waller-Bridge. Exato. Tipo, que agora está a Eu não fazer uma precisava cena disso, já sabes que... que agora está a fazer uma cena com o Donald Glover. Tá? Eles são bem amigos. Sério? Yeah. Estão a fazer o quê? Estão a escrever mais uma série que acho que é isso, vai ficar Mr. pesado. and Mrs. Smith. Não sei se é baseado num filme que havia, Aí eu vi esse filme várias vezes. que era com o Brad Pitt e a Angelina Jolie. Mas eles estão a fazer uma série agora, que acho que também é para a Amazon. Ok. Estou bem curioso para ver. Pá, eu Que ela- gostei bem a série dela. Quando é que viste Fleabag? Foi- Em 2020. Olha, Acho não, isso é o ano passado. Yeah. Eu só vi no início deste ano. E olha, por recomendação do senhor que está aqui a fotografar, e acho que é das minhas séries favoritas. Que a forma como ela. Olha, isso é um A mistura exemplo de perfeito linguagens. de como vai às emoções diretamente, mas também te faz rir, bué. Depois é tipo, aí, bué, tipo, isto seja, acontece. É o género de cena que devias estar fazendo na comédia. Sim, uma cena sim, assim. imagino, sim. Yeah. Imagino. Só para voltar aqui um bocadinho atrás, que é, achas que se tivesses, por exemplo, visto na altura Fleabag quando estavas ali na dúvida, e vamos supor, não sei se sequer se Fleabag já existia na altura, mas uma cena semelhante, se calhar até tinhas, se calhar continuado a cena da comédia? Pá, não sei. Eu no fundo continuei a cena da comédia para a música. Depois Sim, estás a falar tipo 2017. Não, sim, estou a falar tipo Não sei, eu acho que ia ser natural eu vir para a música porque eu já imputo, e é fixe olhar para as cenas que nós curtimos fazer inputs. Eu já imputo, tipo, curtia-me bué de tocar guitarra e cantar e brincar com música. Certo. E acho que a cena foi natural. E sempre lembro-me bem de. Pronto, acho que a minha ferramenta que eu sempre usei e sempre vou usar é a escrita. E lembro-me que na escola eu adorava pôr palavras a rimar, fazer poemas e assim. E no fundo é isso, estás a ver? Ou por exemplo, na altura do YouTube eu fazia paródias. Isso era eu quase a treinar para fazer música agora. A sério. Eu nem sabia, mas tipo, eu lembro-me que eram os vídeos que eu tinha mais satisfação de pôr online. Tipo, vou fazer uma paródia, uma música. Mas, por exemplo, a cena de rimar é fixe, que se calhar nós, quando estamos ali no secundário, ou assim, tipo, mais a analisar poemas, etc., nas aulas de português, vemos aquilo e achamos que isto é só rimar em ar no final e tá. E tipo, como é que foi a cena de mudança de perceberes, não, isto tem que, se calhar, algumas aliterações e rima na mesma frase, e tipo, isso foi lixado de perceber isso? Não foi muito. Eu acho que cada vez mais tenho prestado mais atenção à melodia e depois imagina, eu faço um instrumental, canto melodias e depois é que vou encaixar palavras. Ou seja, eu neste momento não me importo de rimar palavras que não com rima, como é que se há uma não sei o termo, ou seja, não sei rimas se é que não é emparelhado, ar, mas por exemplo ar e fá, por exemplo, ou seja, cenas que não rimam mesmo, mas que tu em termos de cantando som consegues que soem. Mas pronto, isto também é um tipo de rima, não é? Claro. Mas eu por acaso andei a ler um livro no fim de 2020, andei a ler sobre songwriting e lyrics. Foi? E isso é bem interessante porque
a escrita humorística tem muitas coisas em comum com a escrita de músicas, ou por exemplo de hip hop, tens as punchlines, fazes um setup, Exatamente. falas de uma coisa e depois dizes outra, é tipo, aquela perspectiva que eu não estava a perceber. Pronto, fazes ligaçõezinhas engraçadas. No fundo, isso está presente nos dois Nas tipos duas. de escrita. É a cena da escrita, lá está. Yeah. A cena das punchlines é, acho que se calhar o que, em termos de É o mais- malta do hip hop, mais refere que a cena que é a ligação à comédia. Que é isso mesmo. sim. Por exemplo, o Papillon, uma vez entrevistei para a comunidade cultura e arte, ele dizia que tipo, as pessoas que mais o inspiravam eram até comediantes. Yeah. Tipo o Chappelle, que estavas a dizer, Chris Rock, yeah. tipo malta assim. É bem engraçado Sim, isso. tem muitas coisas em comum. Nesse livro também aprendi muito sobre metáforas. Isso é o que me interessa mais. Mais do que fazer uma rima que tipo, uma rima que está a soar bem assim, ou tipo Eu gosto bem destes jogos de palavras de... nem é bem jogos de palavras, mas tu dizeres uma coisa por outras palavras que te faz imaginar, que te abre a interpretação. Dá-te a imagem. Tipo as letras dos Arctic Monkeys eu ouço e lembro-me de ouvir o primeiro álbum e interpretar aquilo à minha maneira e quase criar um mundo para aquelas letras, e depois passado uns anos foi tipo, eu nunca fui ver bem as letras. Fui ver e era tipo, isto são só letras sobre sair à noite e entrar no táxi e sair do táxi e não haver lugar suficiente, né? E eu tipo criei grande história porque ele falava muito por metáforas e acho que isso é bem fixe. A cena do... Agora estou-me a esquecer do nome da música, mas é no primeiro álbum, Whatever People Say I'm, That's What I'm Not, ele tem aquela música, When the Sun Goes Down, que é das minhas favoritas deles. Ele tem a cena de He Told Roxanne to Put on the Red Light. É a cena de He Told Roxanne to Put on the Red Light. É quando ele faz a referência tipo, à música do Sting. Né? E ao mesmo tempo está a explicar o contexto, que é tipo um show no fundo. Sim, ele fala muito sobre esses temas. Sobre esses temas. Sheffield e a noite. É um bom exemplo da cena de dizer uma cena de outra forma. Ou por exemplo no Suck It and See, sabes esse álbum? Ele diz That's not a skirt, girl, that's a son of shotgun. Tipo, isso não é uma saia, é uma shotgun de cano cortado. E and I just hope you're pointing it at me. Grande inglês. Espero que estejas a apontar para mim. Tipo, isso é uma maneira bem interessante de dizer o que quer que ele esteja a tentar dizer. Tipo, não posso dizer que é isto, estás a ver? Tens algum exemplo de uma música tua? De tipo uma cena que tenhas feito? Uma cena dessas? Uma cena assim e tenhas pensado, isto está forte. Na meditação. Escrevi uma cena curta que foi partir ampulhetas na areia a cantar. Eu agora nem me lembro da letra. Partir ampulhetas e deitar-me na areia. No fundo, a metáfora era essa. E curti disso porque achei que estava fixe. Porque as ampulhetas têm areia, e depois é a cena para a praia, e ao mesmo tempo é a cena de quando estás com uma pessoa e perdes a noção do tempo. Portanto, achei que estava bem apanhado. Mistura com a areia da praia. Isso é fixe. Exatamente. Pegando aqui num projeto, podes que tipo, vamos ao Crocodilo ou... Agora vou-me esquecer do nome. Estou-me a esquecer. É um projeto meu? Sim. Mais ou menos à boleia? Não, pera. Eu não te vou dizer porque isto é vergonhoso. Janela Aberta. Estava-me a esquecer do nome do podcast. De cima mais recente. Queres ir a um desses? A um desses para irmos tipo do início de ter a ideia, tipo todos os passos de concretização de todas as cenas. Qual é que é o Crocodilo? Talvez o mais interessante seja o álbum, acho eu. O álbum? Que é mais... Então, o podcast foi mais simples. Do início? Do início, tipo, vamos tipo, eu vou dando os passos, ou seja, conduzindo já. A cena de, aí se calhar o que quero perguntar primeiro é a cena do Crocodilo, tipo, na primeira música percebemos tipo qual é a piada, não é? A punchline, no fundo. Essa foi a primeira cena que pensaste. A MILF? Não, antes da MILF, a introdução, tipo, quando estás só a falar em chamada. Não. Isso foi depois foi a última cena que eu gravei. Foi a última cena. Eu acho que os conceitos... Então começaste pela MILF. Comecei pela MILF. Por acaso foi a primeira música que saiu. Mas os conceitos acho que vão sendo construídos à medida que tu vais... Por exemplo, num álbum tens várias músicas que compõem o projeto. Pelo menos para mim, eu acho que vou fazendo algumas músicas e se calhar a meio, tipo, para este álbum ainda não tenho o conceito definido, mas se calhar daqui se tiver mais duas músicas, se calhar vai ser tipo, se calhar vai ser... Mas já tens alguma ligação para o álbum que estás a fazer agora, tipo, entre as músicas que tens, ou ainda não apanhaste? Tenho umas ligações, mas eu sei que tipo, ainda está ali no ainda bar, vais descobrir. Estás a ver? Mas aí eu fiz primeiro a MILF, porque foi a primeira ideia que eu tive para um som a gozar, que foi fazer um som sobre querer comer a mãe de um amigo meu. Certo. E até tinha pensado chamar esse som MDMA, porque era mãe do meu amigo. E achei que era chique, mas depois caguei. Então pronto, fiz o beat, gravei e fiz o vídeo e foi logo o primeiro single. E depois foi a Epidemia, foi o segundo som que eu fiz, que foi também o segundo que saiu.
Pá, e depois fui fazendo os outros sons pelo meio, tipo, depois a Cota só saiu em setembro, já foi mais para a frente e estava a fazer outros sons, lembro-me de fazer Alguém, lembro-me que Alguém foi a música que eu fiz tipo, que agora curto mais do álbum, mas na altura foi a mais estranha e a que eu fiquei tipo, não curto Não muito encaixa esta, aqui mas bem. tipo, vou deixar na Achaste mesma. que não encaixava? Yeah, Se não calhar sei. é menos humorístico, vá, se calhar. Yeah, não, mas é bué, já mijei tudo por fora. Sim, tens É razão, bué. tens razão. Mas eu até me esqueço quando estou a cantar isso. Ou vejo pessoas a cantar e digo, Porque parece uma música romântica, não? Se calhar tem esse feeling, é uma né? música Yeah, no fundo. Sim. mas está bué, yeah. Mas por oposição, tipo, à cena da Milf, que tipo, uma pessoa ouvia, tipo, o gajo. não sei, acho que era mais por ser mais cantado e menos Ok, rap ok. e era mais se calhar vulnerável e eu estava tipo, Certo. não sei se curto muito disto, mas tipo, lembro-me de mostrar a um amigo meu, o Edu, e ele ficou, que ele percebe música e já toca há imenso tempo e ele disse, esta é melhor esta. Eu fiquei, é sério, achas mesmo? não sei, mas pronto, e agora é que eu curto mais. Yeah. No início disseste uma cena que já no final do Crocodilo sentias que o humor já estava ali a travar alguma cena. Yeah. Em que músicas é que sentias mais isto, por acaso? Senti no Dar a Volta, Ok. que é uma música que eu falo da sociedade e de estar tipo, condicionado pela sociedade e assim, sendo eu um selvagem, de certa forma, Ok. envenenado quase pela cultura. E senti que isso era bem um tema em que eu quase me forcei um bocado a falar a gozar ali, porque Ok. não. E achas Também não sei como é que falaria se não fosse a gozar, mas lembro-me de estar a escrever e ser tipo das últimas músicas que estava a escrever e ter de forçar mesmo, estás a ver? E achas que isso afeta a forma como as pessoas depois entendem aquilo que queres dizer? É isso? O que é o facto de ser a gozar? Sim, exatamente. Ou seja, a meteres o humor. Se não Ahm, meteres, as pessoas Eu acho que afeta perceberiam mais melhor. aquilo que eu quero dizer e consequentemente aquilo que as pessoas também vão Ok. interpretar. Mas afeta logo aquilo que como Pois, passas, como escreves a mensagem no Yeah. fundo. Imagina a meditação, mas a gozar, tipo, não ia Pois. tipo, tão direto ali. Pelo menos isto é o que eu quero fazer agora. Sim. Se calhar amanhã quero fazer o grupo dele outra vez, mas eu acho que não. Mas, ou seja, então já navegámos um bocado pelas músicas. Não há aí mais nenhuma cena sobre uma música tipo. Sei lá, a avó trap. Lembro-me Já sei. lembro-me de ir gravar com a minha avó cenas dela a falar Yeah. e eu depois tipo, montar ali coisas na música, isso foi interessante. Ela até diz, não é? Tipo na gravação, alguma cena. Sei que me estás a gravar, ou assim uma cena. Sim, eu tenho um interlúdio no álbum que é só ela a falar. Yeah. E eu até já pensei que era bem fixe fazer um documentário sobre a minha avó. Só que depois também não posso fazer todas as ideias que tenho, senão tipo, não. Eu tive uma ideia parecida que era fazer um podcast com a minha avó. Também é fixe. Também era forte. As pessoas mais Curti. velhas têm. É tipo crianças, Sim. estás a ver? Tipo, em termos de perspectiva, são perspectivas bem diferentes. Eu quero bem fazer uma janela aberta com uma criança já agora, se alguém tiver uma criança aí. Se alguém tiver uma criança. É fixe, tipo, com uma criança de Daqui a 5 9 anos. meses eu dou-te uma criança. Ok, vou deixar disso. Mas pronto, e depois também, por exemplo, a Cota, que foi o terceiro single, eu lembro-me que estava com um amigo meu, com o Pride, que foi quem me até incentivou, tipo, tu devias experimentar fazer música. E abriu a sério." concertos para ti também. E era o meu DJ e ele estava em minha casa e eu pus um beat de trap à toa, nós improvisávamos bem a gozar, pus um beat de trap no YouTube e comecei a dizer, vou ligar à minha Cota, e eu disse isto e fiquei tipo, isto é o terceiro single e vai ser contigo e vamos fazer isto, e depois foi. Ok, fixe. Yeah. E depois em termos de tens as músicas, começas a pensar na forma também de comunicar o álbum, que isso também acaba por ser importante. Mesmo desde, sei lá, o design, a forma como vais, que músicas é que vais meter em vídeo, etc. Yeah. Como é que decides isso? Pronto, portanto, primeiro foi a MILF, Yeah. que tinha uma música, Uhum. vou fazer um vídeo. Sim. E depois os designs e isso tudo foi tudo um bocado atrás do vídeo. E depois, a segunda música que fiz foi Epidemia e pensei, olha, vou fazer um Não, vídeo. mas como é que decidiste? Ok, é a MILF, é a Epidemia? Porque foi na Faz ordem sentido. em que eu as criei. Tipo, eu não tinha as Ok, músicas ok. já feitas, estás a ver? Certo. Quando eu fiz a MILF em fevereiro, fiz o vídeo logo, lancei. Depois, próximo som. Comecei a fazer Epidemia e fiz logo vídeo dessa também. Depois fiz mais músicas e decidi que a Cota era a melhor para ser o terceiro single. Aí já tinha mais para escolher, estás a ver? E pensei, isto é fixe, é uma cena mais trap, acho que pode funcionar e é uma energia diferente das outras, vou apostar nesta. Porque também achei que era bem catchy, então, pensar um bocado também no ponto de vista mais comercial, o que é que será que vai funcionar melhor daqui? Porque também temos de ter isso, não é? Quando estamos a fazer um projeto, tipo, se eu for escolher a música mais alternativa e mais Claro. estranha, tipo, pronto, Depois para... é mais fixe ir às que provavelmente vão funcionar melhor para puxar as pessoas para ouvir o resto. Yeah. Depois há Alguém, foi o último single que eu fiz, que o meu manager é que me disse, tipo, olha, acho que devias fazer vídeo para esta, porque está bem fixe, não sei o quê, e eu fiquei, ok.
E foi bem a cena do destino, porque um bacana que estava em Erasmus, que estava na Lusófona, mandou-me mensagem a dizer: olha, vimos as tuas cenas, estamos à procura de um artista para fazer um videoclipe para um projeto nosso. Tens alguma música, curtias fazer isso connosco? E eu fiquei tipo, olha, por acaso já tenho aqui uma música para fazer um vídeo. E o processo foi esse. E podia ter corrido mal, mas acho que correu bem, porque eles estavam super focados e isso. Foi um trabalho de grupo que foi um videoclipe para mim e foi o Into It E depois de lançar, tipo, a cena que eu estava a dizer de mesmo pensar no espetáculo ao vivo, tu, se não estou em erro, foi na Music Box? No Art Club e no Music Box, Como é que depois, isso foi? criar o conceito de o que é que lançavas pastéis de nata por cima das pessoas, né? Pá, isso, criar esse conceito. isso, sei lá, isso, nem sei como é que essa ideia veio, mas foi tipo, deve ter sido quando eu estava a fazer o alinhamento, tipo, qual é que é a última música. E a última música eu fiquei, isto é o pastel de nata, é o mais arruaça e vou tirar pastéis de nata porque sim, não sei. Não havia uma razão, é só. É só... Mas ficou uma cena, agora não sei se vou continuar a tirar, mas era fixe. É tipo, há um DJ, não é, que manda bolos. Steve Aoki, exatamente. Mas é grande a prestação a mandar pastéis de nata, não sei só assim. E era bem engraçado, porque é tipo, vou ter concerto, tenho de ir comprar pastéis de nata. Para comer não, para tirar os pastéis de nata. É uma exigência que fazias no camarim, por exemplo, arranjem pastéis de nata. Acho que sim, acho que cheguei a dizer isso. Já não me lembro. Acho que era muito freelancer, porque eu gostava de escolher mesmo os melhores pastéis de nata. Então não era sempre do mesmo sítio, tipo, não levavas contigo. Não, por exemplo, no Porto teve de ser pois, exato. Tem de estar frescos. Ias perguntar, tipo, recomendações, este sítio é o melhor, tipo, pastéis de nata. Vou levar uma caixa, tá bem? Fazer os concertos ao vivo foi. Depois entrei em Belas Artes nessa altura, em setembro, lancei o álbum em dezembro, e depois em março foi o lançamento. E eu nessa altura estava muito a fazer eu as cenas. Se calhar se estivesse com uma editora, eles é que tratariam dessas coisas todas. Eu estava muito independente. Foi tipo, ok, então agora nem tive a fazer mais músicas. Estive a fazer com 2 colegas meus as projeções que eu queria pôr no projetor. Para dar, porque eu já sabia que o concerto não ia ser com quando banda. Quando dizes fazer é tipo mesmo tu desenhar, fazer tipo criar em vídeo, para cada música nós tínhamos por exemplo, na Pastéis de Nata tínhamos uns padrões com pastéis de nata a andar à roda. Fizemos uma projeção para cada música. E depois a parte do design e fazer os CDs na fábrica, isso foi tudo eu a fazer e foi tipo um bocado de processo duro, chato, mas pronto. Vai ser o mesmo agora para este em termos tipo de CD físico? Acho que sim, mas não vou fazer tanto, porque eu vi 3.000 crocodilos e ainda tenho para aí 1.000. Porque então, se quiserem comprar ainda. Se quiserem comprar, tem no site da Nata, está lá. Mas eu acho que. Porque eu pensei, eu já tinha feito um livro há uns tempos, em 2016, veio. E vendeu muito. E eu pensei, então vou fazer um álbum, vou fazer tipo 3.000 ou assim. E depois é que pensei, mas os álbuns, tipo, as pessoas podem ouvir e não precisam de comprar, o livro é preciso comprar. Então foi um bocado, mal judgment. Mas eu acho que vou vender até ao final da minha vida, pelo menos espero que sim. Espero que sim. Esse é o meu goal, estás a ver? Vender o resto dos crocodilos. Em termos do podcast da Janela Aberta, tipo, acho que o conceito de falar, tipo, é uma cena que existe, não é? Várias pessoas fazem. Mas depois em termos de também quando te lançaste para isso, obviamente que depois aproveitas para conteúdo de YouTube também, filmas. Mas tens alguma ideia tipo para explorar dentro da cena dos podcasts? Por exemplo, vamos expor há muito este estilo de falar ou de entrevistas, como estamos, ou de conversas, como queiramos chamar, tipo, o que está a acontecer agora, mas uma cena mais narrativa, porque acho que tu apostas muito nisso, tanto nos álbuns como nos mais vídeos, por exemplo, a curta-metragem, tipo, apostar nisso na área dos podcasts é uma cena que tens em mente. Fazer podcasts mais narrativos, por tipo exemplo, o Hotel do Luís Franco Bastos. Por exemplo, aqui em Portugal temos o caso do Hotel. Eu ouvi pouco, mas eu percebi que era uma cena narrativa. Não sei, mas acho que é um conceito interessante, por acaso. Nunca pensei nisso. Muita na Quer dizer, já pensei nisso, mas nunca pensei a fundo, tipo... Mas é uma cena interessante, tipo, contar histórias com áudio. Eu curto muito da cena de criar ambientes com o som, tipo, tens mais liberdade e não precisas de produção, não é? Não precisas de ir filmar para ali para teres uma praia, só o som da praia e está-se bem. Acho que pode ser uma cena interessante. E que tipo de áreas é que, obviamente agora estás focado na música, mas que te vês mais a ir que ainda não foste? Representação, curtia mesmo bem experimentar. Curtia
representar, tipo, sei lá, numa cena assim mais indie ou numa série da RTP. Tipo, há Mas uma uma série. cena feita por ti ou convidarem para uma cena? Podia ser ambos, tipo, por acaso em representação não me importava de pá, não vou controlar nada, vou só fazer este papel que é bacana Ok, e curto ok. do texto e vou fazer. Curtia experimentar isso, mas também me imagino também, claro, a escrever uma série, por exemplo, e ser um dos protagonistas, por exemplo. Certo. Porque imagino muito a escrever cenas para eu também as concretizar. Não me imagino tanto a ficar a escrever cenas para outras pessoas. Ok. Não acho que seja uma cena de ego, é mais tipo, sei lá, eu imagino-me a fazer aquilo, então faz-me sentido, estás a ver? Mas aí, por exemplo, na questão da representação, quando te atiraste para a cena da música, foste tentar perceber como é que funcionava, aprender, tipo, na representação, se fizeres isso, também fazes sempre isso? Tipo, vais Acho sempre que sim, acho que sim. Eu tinha até pensado agora em setembro de 2020 ir para um curso na ACT, que é uma escola de atores, não conheço, sei, não não me lembro onde é que é. Acho que é o pé de Alcântara, né? Não sei. LX Factory, sinceramente. Exato. Pensei em fazer isso porque acho que mesmo que não fosse para fazer representação, é grande leque de ferramentas que iria apanhar mesmo para concertos ou para estar aqui a falar ou assim. Depois percebi que era uma cena que me ia tomar muito tempo e tipo, ou fazia mais o segundo álbum ou ia para isso e decidi fazer o segundo álbum. Mas imagino no futuro a estudar algo, nem que seja tipo mais workshops e assim, estás a ver? Certo. E até a cena da música, já explicaste, tipo, foste aprendendo por ti, tipo, tendo aulas também. Atualmente, tipo, ainda vais à procura deixa lá ver, tipo, como é que este gajo fez esta pessoa, tipo, às vezes ouves, se calhar, uma música, Sim, sim. vais tentando Estou fazer sempre, tipo, a Tens analisar. algum exemplo de, tipo, uma cena que tenhas ido ver como é que se faz recentemente? Eu estou sempre a analisar, tipo, o que este gajo fez. Por exemplo, imagina, ouvir um som, tipo, quais é que são os acordes? Depois vou ouvir os acordes e depois, ok, ele fez isto porque já percebi. Tipo, tentar perceber isso. E acho que devia fazer mais aquilo. isso. Fazer mais isso é fixe porque ficas com mais ferramentas e coisas que podes usar. Tipo, lembro-me daquela progressão, deixa eu experimentar aqui para ver se funciona com estas baterias, por exemplo. Mas estou sempre que estou a ouvir música, não sempre, não é tipo, não consigo desligar isso. Eu consigo desligar a cena de estar a analisar. Mas às vezes é tipo, isto é bué da fixe que me dera ter sido eu a fazer. Como é que ele fez isto? Depois começa a ouvir, tipo, ok, está aqui, tipo, começa a ouvir cada instrumento em separado, tipo, a focar-me só na guitarra, porque ele está a fazer isto. Não que eu não percebo bué de teoria e de composição, mas tenho cada vez mais aprendido mais e é bem interessante ver as músicas que eu curto e perceber o que é que está a acontecer. Que projetos, assim, tipo, estou a dizer no geral, não tem que ser só música, pode ser séries, humor, o que quiseres, que foi alguém a fazer, que não tu, e tu pensaste, adorava, tipo, se eu pudesse roubar isto, tipo, e ninguém sabia. Tanta coisa. Ninguém sabia que tinhas roubado, tipo, que projetos é que era? Dicas de internet do Charles Gambino. Eu vou dizer estes nomes para todos os álbuns dos Arctic Monkeys. Incluindo o último que foi assim mais conceptual. Não, eu esse não fiquei tipo, quem me dera ter sido eu a fazer, porque é uma cena tão diferente que talvez no futuro tenha essa inveja. Mas acho que isso é uma inveja saudável. Não é, nem é bem inveja, é mais tipo, cabrão, fizeste uma cena mesmo fixe. Eu costumo perguntar quando entrevisto humoristas se têm tipo às vezes um beat de stand-up, uma piada de alguém que gostavam de que tivessem sido eles a escrever. Eu gostava de roubar ao Jaden Smith a ideia dele, que tipo não é completamente dele, mas ele pegou na estética do pôr do sol e aplicar tudo o que ele faz, tipo todos os vídeos, todas as fotos, isso é tudo. Conheço mal o trabalho dele, por acaso. Mas imagina, eu acho que ele tem cenas bem da fixe, também tem cenas tipo em que era mais puto e que não é muito interessante, mas a cena dele ter uma estética constante em todos os álbuns, depois aplica, ou seja, explora partes diferentes da personalidade e assim, com o backdrop do pôr do sol, eu acho que é fixe. Brockhampton também tem um bocado ali em alguns álbuns a cena da estética. Sim. Né? Ou seja, ter essa estética. Um grupozinho de álbuns que tem exato. Por exemplo, o Brockhampton terem posto um sofá no palco, que eles faziam isso nos concertos, é tipo, bada fixe. Gostei de fazer isso. Por acaso sofá não vi, mas eu lembro de ver o concerto deles no Small que... Eu não vi. Não sei se era trampolim, já não me lembro o que era, mas tinha um grande trabalho de... Trampolim? Isto é um trampolim? Não sei se era trampolim. Não era que se não for, isso é grande dica. O quê? Um vão enorme? Uma mão enorme, exato. E mas o trampolim é fixe, puto. Podes usar. Tipo, olha lá, estar a saltar. Por acaso um trampolim era forte. Mas se calhar já alguém deve ter usado isso, não sei. Pois. A cena é que também se calhar estou a confundir. Já quase tudo foi usado. A cena é tentares conjugar com outras cenas. Dares uma identidade àquilo. Porque tu nunca inventas nada, né? Tu pegas em duas coisas, misturas e tipo aí há uma coisa nova, mas foi coisas que já existem. Então cenas para roubar, só para resumir,
Pôr do sol. Sim? Because the internet. Because the internet e metáforas do Alex Turner. Metáforas. Em geral, tipo, todas a correr. Mas metes em português e ninguém percebe. A cena da música de rock que estavas a dizer, Sim. isso intriga-me. Como é que vais fazer, tipo, tens que conjugar mais instrumentos, não é? Tipo, Sim. baterias e... Yeah. Já está tipo, feita a drum música. kit. Já está feita a Já, música. já. Como é que fizeste esse processo? Foste tu que fizeste? A bateria não foi eu que toquei, foi um amigo meu, o Pedro Oliveira, e basicamente, pronto, tenho a sorte de também conhecer muitos músicos em Sintra, porque os meus amigos, Ok. muitos deles foram para a música, e então há pessoal que esteve na ESMEL, na Escola Superior de Música, e no jazz e no hot club e não sei o quê, que tipo o João Fragoso, que está a fez o vídeo de edição comigo, o gajo também me ajudou em algumas cenas de produção, tipo gravar os cores e não sei o quê, ou seja, tenho malta assim no meu círculo que me pode ajudar. Por exemplo, o baixo da meditação foi um amigo meu também a tocar. Mas nesse som de rock o que eu fiz foi, eu estava a fazer um beat de trap, estava numa diaca a fazer um trap agressivo, tipo, não sei. E depois comecei a tocar guitarra numa segunda parte e aquilo começou a formar-se ali uma cena completamente diferente. Eu fiquei, isso era fixe ser um som de trap que a meio muda completamente para um som de rock. Porque o tempo era o mesmo. Tipo, Certo. as baterias são diferentes, mas o andamento era o mesmo. Pronto, mas depois não estava a conseguir escrever para a parte inicial do beat, que era mais trap. E comecei a tentar escrever na segunda parte, que era a parte de rock, e começou-me a vir logo o refrão e isso tudo. E a criatividade é sempre uma cena que eu não sei como é que acontece, mas tipo, começou-me a aparecer, tipo, ok, E pensei, até estava a ouvir um podcast do Rick Rubin com o Kevin Parker do Tame Impala, que é um podcast bem fixe, se chama Broken Record, que é sobre, passam artistas a falar com o Rick Rubin, que é ganda boss. E que não sei se sabes, é um gajo que tipo, Acho que com não tô barbas brancas e assim, que tem vídeos, por exemplo, no YouTube a falar com o Pharrell ou com o Kendrick, num acaso acho que não sei. estúdio, descalço, vibes. Não estou a ver, desculpa. Não, mas é fixe. E eles estavam a falar sobre como às vezes tens de tirar a tua parte favorita da música para se ela não tiver a servir a música. Ok, isso faz sentido. Então eu estava tipo, eu curtia bem daquela transição, tipo, é um som de trap e muda para rock, é bem fixe, mas não estava, tipo, Certo. não ia funcionar bem porque eu não tinha nada para dizer na parte inicial, então tirei a parte inicial e decidi, vou fazer um som de rock, pronto, e a partir daí mandei ao Pedro, tipo, tu consegues gravar aqui umas baterias, tipo assim, gravei eu com digital, tipo um ritmo assim. O gajo tocou, mandou-me e depois, eu estruturei no programa que eu uso. E como é que é cantar nessa música? Cantar e escrever foi completamente diferente. Imagino que o estilo é totalmente diferente, não é? Tipo, se tu escreveres em rock, ou na mesma linha que escreves em hip hop, tipo, hip hop tu podes ser bem direto sobre as coisas e fica fixe. Se tu fazes isso em rock, vais parecer tipo um David Carreira, estás a ver? Ou Nickelback, ou é que em inglês ainda disfarça, estás a ver? Mas em português, tipo, uma cena que não esteja como metáforas e assim, naquele registro, pelo menos eu estava tipo, isto não está nada a ficar fixe. Então aí é que fui ler aquele livro sobre songwriting, então foi interessante. Como é que chama o livro já agora? É Write Better Lyrics, Ok. de um gajo que é o Pat qualquer coisa, Pat Pattison, será isso? Não sei. Mas é um gajo que é professor na Berklee Music School. Então escrevi uma letra diferente, né? Com muito mais metáforas e isso. E é uma cena que eu quero trazer mais mesmo para rap, porque, sei lá, as letras de rap, se tiverem mais metáforas, acho que ganha muito com isso. Acontece-te às vezes, estás a escrever uma música e tipo, agora ficava aqui bem esta piada e tipo, não, mas já não é isso. Por acaso não tem acontecido. Mas lá está, tu consegues transformar essas punchlines engraçadas em cenas que, tipo Alex Turner, por exemplo. Sim, exato. Que não é propriamente humorista. O estilo dele acaba por ter piada também. Exato, depois gravei, mas foi completamente diferente. Levei a música ao Charlie Beats, para misturar e o gajo estava tipo, tipo, que é isto, é diferente, não sei o quê. Mas ele curtiu o bué da música e de misturar e isso tudo. E pronto, sim, em setembro estamos aí com. Chama-se Montanha Russa. Montanha Russa? Yeah. Estamos a revelar aqui? Estamos a revelar aqui, Montanha Russa. O meu Patreon já sabia. Vai sair neste verão, é isso? Vai sair em setembro. Tipo, no final do verão. Mas neste verão vai sair uma versão da meditação diferente, tipo alternativa. Ok, nice. Porque eu pensei, tipo, a meditação é bem som de verão. Acho que é interessante explorá-la um bocado mais nesta altura também. E Montanha Russa começa ali início das aulas, o pessoal está chateado e aquilo é música de mosh, tipo, eu quero bem tocar aquilo quando voltar aos concertos. Nice. Já que estamos a fazer um episódio ao vivo, ia perguntar a pessoas do público se têm alguma pergunta ou alguma questão, alguma cena. Expressão agora. Estávamos aqui tão bem. Tiverem, está tudo bem. Estávamos aqui também sem nenhuma questão? Está ali. Tecnicamente
Yeah. Fazer feats. Yeah. Quero trazer pessoas. É estranho falar assim. Neste álbum quero trazer pessoas para colaborar comigo, mas mais na parte da produção, tipo tocar instrumentos e isso tudo. Nas vozes, imagino-me, porque eu sinto que ainda não estou na altura de fazer feats, por assim dizer, mas imagino-me mais a fazer com. Imagina que vou buscar alguém para fazer um back vocal, a cantar no refrão ou assim, ou alguma cena que eu escrevi, tipo, olha. Tipo, coordenar, no fundo, trazer pessoas para serem intérpretes. Não me imagino muito a fazer aquele tipo de cena que é, olha, agora tens aqui o teu verso e escreves o que tu quiseres, porque não estou a pensar muito na música assim neste momento. Tipo, por exemplo, o Tyler fez no Igor, no último álbum, ele tem um feat, tem vários feats, mas eu acho que ele teve ali a coordenar, tipo, olha, agora bora fazer uma cena aqui mais melódica, como se fosse um instrumento, no fundo. Então imagino-me a fazer cenas mais assim, mas no futuro curtia o de mais... experimentar, tipo, olha, agora... E tu ires a músicas de outros também? Isso, curtia, curtia. E acho que até seria uma certa liberdade de... não, já está aqui o beat, tenho tudo, ok, vou escrever. Ias dizer mais alguma cena? A pergunta é sobre, deixa só para os ouvintes, que há bocado também me esqueci de dizer. Se o Nasty também vai ter influência neste álbum. Não sei, por acaso estávamos para combinar uma sessão de estúdio para ver o que é que acontecia, porque é sempre muito assim, é tipo, bora experimentar, ver se acontece uma cena. Mas ainda não combinámos. Talvez isso me... Obrigado por me relembrares. Mais alguma questão? Até primeiro. Isso é uma pergunta. A pergunta é se já desculpa. Já tiveste algum pico ou se vais ter mais e como é que sentes em relação a isso? Isso é uma cena que às vezes é um bocado dura porque eu sinto que já tive um pico de YouTube tipo em 2014, 15, aí, e é sempre às vezes chato pensar, já tive lá mais em cima em termos de, pronto, sei lá, números, nem que seja isso, ou tipo pessoas e isso tudo. Mas eu acho que se estamos a pensar a longo prazo, tipo, isso acaba por não ser assim tão importante. Desde que continuemos a fazer cenas fixe, eu acho que, imagina, acho que agora é possível que tenha um novo pico de música e depois isso pode descer e pode subir outra vez, mas acho que há sempre uma grande parte do público que se mantém ali. E acho que isso é o que eu devo tentar focar-me e fazer crescer isso. Mas não sei. Mas boa pergunta, também gostava de saber. Havia mais, acho que ali atrás para mim. No anúncio das Vans. Das Vans. Como é que foi a participação no anúncio das Vans? Da Vans. Foi fixe. Até foi o Conguito que falou comigo. Ele disse-me: olha, temos aqui esta cena da Vans porque estava a ser feito em parceria com a revista dele, com a Jam, que é uma revista de música, e a Vans queria fazer uma campanha para os old school, para os ténis, em que relacionavam com um artista. Pronto, e tivemos ali uma ideia, fomos para uma casa e tivemos a gravar. Foram 2 dias a gravar. Curti muito, acho que foi um bom exemplo de como é possível fazer marcas de uma forma criativa e que o público curte ver, porque imagina, aquele vídeo está bacana para se ver, mesmo que não, tu vês muitas publicidades tipo de influencers e isso, que é mesmo cara chapada, tipo não quer ver isto, estás a ver, e acho que isso pode queimar muito. E a mim interessa muito fazer marcas de uma forma assim mais, por exemplo, hoje pus um post da WUC, da marca Livraria, porque eles pediram-me 3 livros que curtiste nos últimos tempos. Isso é uma cena que eu ok, isso é fixe para partilhar com o pessoal, claro. 3 livros que eu curti e escrever sobre isso. E a Vans acho que foi um bom exemplo de uma campanha assim e consegues ter controle criativo sobre a cena. Mas agora isso, pronto, eu espero que isso seja cada vez mais comum, mas muitas vezes as marcas, ou mais no passado também, e isso acontece muito ainda, quererem muito ficar presos a fórmulas muito fixas, tipo um post em que falas assim, não sei, e essas coisas eu não faço, claro. Mas cada vez mais acho que há mais liberdade, porque eu acho que também se houver mais liberdade nas marcas e na forma como, por exemplo, eu comunico uma marca, vai ser muito mais interessante para a marca e para o público, porque o público vai ficar olha, bacana, deixa lá ver os fãs que eles têm. Genuíno. Porque as pessoas veem e percebem, isto é um vídeo do Miguel Luz e do Conguito. Que a Vans está ali, mas foi uma cena que está fixe e está verdadeira. E acho que se o público sentir verdade na publicidade, muito mais facilmente
é mais justo, é tipo, então deixa lá ver tipo, que livros é que o que tem, tipo, ou vou ver aqui os links, não estás a ver, tipo, Sim. se for uma cena, tipo, vejam aí, tem não sei o que de desconto no meu código e comprem porque é bacana, tipo, passas logo. Miguel dos cagas. 10. Ainda por cima é só 10%, estás a ver? Acontece às vezes teres tipo uma ideia e pensas, isto era bué da fixe colaborar com esta marca aqui nisto. Mas eu, por exemplo, em videoclipes, imagina fazer um product placement. Cheguei a fazer um product placement com a Filipinos, numa paródia. Isso é o tipo de cenas que é fixe, mas é preciso encontrar marcas que vão confiar nisso, estás a ver? Sim. Mas sim, já me aconteceu. Fixe. Yeah. E para projetos maiores, tipo, sem ser um videoclipe, tipo, assim, uma cena também? Por exemplo, sim, pensei numa cena bué da fixe que eu quero fazer um dia, que é fazer uma tour em Portugal, tipo numa carrinha ou algo assim, estás a ver? Ou numa caravana ou algo assim, com uma marca. Acho que era uma cena bué da fixe de fazer. Fixe. Só que é uma cena muito maior e que é preciso uma marca confiar mesmo, estás a ver? E agora nesta altura também está tudo um bocado mais para barato. Viagens. Mas E para concertos também. Sim. Ias E misturar para a cena. Ias misturar a cena de dar concertos e viajar aí. Era isso, tipo, ok. Imaginei-me a fazer uma tour por Portugal, estás a ver? Em que não sei se isso ia ser assim tão bacana se fosse mesmo só numa caravana. Certo. Mas se tivesse também sítios para ficar, isso acho que ia ser uma cena interessante. Uma cena documental. Filmar, tipo, exato. mais ou menos aldeia. Do género. Imagino muito a fazer cenas assim, esse tipo de coisas, tipo sem plano, estás a ver? Isso é fixe. Mais perguntas? Tínhamos aqui este rapariga à frente. Isso é uma boa pergunta. Então a pergunta é obrigado. Espera, como é que é? Se é difícil posicionar-me em relação a ser um artista em relação aos vídeos de YouTube. Imagina, quando eu fiz o Crocodilo, usei outro nome um bocado por essa pressão, estás a ver? Mas agora sinto que já estou numa fase em que é tipo, já não me veem como youtuber, sabem que esteve lá, mas acho que também, imagina, as pessoas vão-te ver como tu lhes mostrares que és, no fundo. E acho que a cena de continuar a fazer coisas diferentes e que já não são isso, tipo, é uma questão de tempo até as pessoas ficarem tipo, ok, já não é aquilo. Para que também não vou continuar a insistir nisso, né? Mas pode ser, é uma transição que pode ser demorada. Tipo, eu hoje em dia ainda estava há uns dias na praia, estava a falar com um bacana, ele está a dizer, és tu que és o youtuber, né? E eu tipo, músico, mas pronto, também não leva mal porque há bué da gente que conhece daí e isso também acho que é bom sinal. Pode ser um bocado frustrante às vezes. Ficar tipo, já não sou isso. Estava-me a lembrar agora de uma cena sobre este preconceito do youtuber que... Porque isso antes não havia, esse preconceito não havia porque o youtuber é fixe, estás a ver? Assim que o YouTube se tornou estúpido e aí eu também já não estava, foi tipo, esse rótulo já não é fixe. Eu acho que isto se calhar até fazemos aqui um full circle e depois podemos terminar um bocado com aquela cena que estavas a dizer da comédia não ir tanto às emoções. Acho que também pode acontecer um bocado às vezes percepcionarem o comediante ou o humorista como meio aquela pessoa que está lá para dizer umas piadas e não está para fazer mais nada, não é? Eu li que alguém... é meio visto como uma arte menor, estás a perceber? Acho que também sentias isso às vezes, tipo, porque também fazias. Sim, ou seja, tu não apanhaste essa cena do youtuber tipo, quando começaste, só depois, né? Mas a cena de fazer vídeos meio engraçados, é um puto que faz vídeos para a net. Sim, é um bocado desvalorizam um bocado, não levam tão a sério. Tipo, artista já é uma cena tipo, ok. Exato. Tipo, até tens medo. Okay. Mas estás a dizer que tinhas visto uma coisa. Tinha lido uma cena sobre como muitos humoristas eram muito depressivos, porque. Sim. Pronto, porque tinham de ter essa era a postura com que eram vistos e isso tudo, e pronto, e pode ser um bocado depressivo. Mais alguma questão do público? Não temos? Pronto, Miguel, muito obrigado por teres vindo. Acabámos por falar de muitas coisas para além do humor, mas ainda bem, porque é interessante falarmos de tudo. E pronto, e podem, se não conhecem o trabalho do Miguel, calculo que conheçam depois de ouvir este podcast. Esta hora e meia. Se não o seguirem ou algo do género. Miguel Luz com 3 L's. É verdade, porque não tenho os 2 L's. Se tiverem alguém no Instagram, dê um jeitinho que estou farto de ter 3 L's. Exato. E podem também seguir o podcast em Humor à Primeira Vista.podcast no Instagram. Estejam à vontade. Episódios quinzenalmente todas as quintas. Pronto. Olha, é o mesmo dia da janela aberta.
Estamos aí. Pá, desculpa. Não, está-se bem. Estamos aí. Uma Obrigado. salva de palmas, faz favor para o Miguel Luz. Espero que tenhas gostado. Segue-nos no Instagram. O podcast está em humoraprimeiravista.podcast. O Miguel em Miguel L. Luz e eu em Gustavo Rito Carvalho. A edição de áudio, a produção e a apresentação são feitas por mim. A pós-produção de áudio contou com a ajuda do João Luís Amorim, o vídeo e as fotografias são do João Pedro Moraes, os jingles e os genéricos são do Ruben de Freitas e do Luís Batista, com vozes do Rui Mirama e do Tiago Filipe. As ilustrações, disponíveis no Instagram do podcast, são do Nuno Amaral, que também é responsável pelo logótipo, bem como a Vanessa Garcia. Em agosto vamos fazer uma pausa, mas depressa regressamos com novos episódios. Obrigado por ouvires, até um dia.